Shalom Hashem, dia 19 de agosto de 2013. Temos hoje um culto com estudo especial. Vamos começar direto com o estudo de uma matéria sobre escatologia bíblica. Eu recebi esta Bíblia aqui de Jerusalém World Center, Study Bible, Commemorative Edition em inglês, do Jerusalém Prayer Team. E foi muito agradável descobrir que ela é uma tradução fiel da James Bible, versão de 1600, King James Version de 1611, copyright da Brodmann e Holman Publishing. Mas por que essa minha admiração? Porque falando de escatologia, eu gostaria de ter uma Bíblia, e eu tenho, mas não em inglês, nem em português, agora tenho essa em inglês, no versículo número 5, 9 de Apocalipse, ele traduz no inglês da King James Version, 5, 9 e 10, ele traduz assim: e os 24 anciões cantaram uma canção dizendo: Tu, Deus, Cordeiro, é digno de receber, de abrir o livro e os selos, porque tu fostes sacrificado e nos redimistes para Deus por teu sangue, de toda língua, povo, nação. E no verso 10 ele traduz assim, em inglês: And has made us unto our God kings and priests. E nos fizeste, primeiro do plural, nos fizeste, diante de Deus, reis e príncipes. And we shall reign on the earth. E nós reinaremos na terra. Por que é interessante? Porque essa tradução, no grego, esse verbo que aparece aqui, redime, é o verbo grego agora. Esse verbo grego agora, ele é o verbo comprar, redimir, comprar, por um valor, no caso, o valor do sangue. Comprar no mercado, no mundo. E ele parou de ser traduzido assim para o inglês, depois dessa tradução de 1611 da King James Version. Na Septuaginta, Jerônimo, que é um estudioso erudito, também traduziu na primeira do plural. Então, qual a importância disso? A importância disso é que os 24 anciãos que cantam esse canto estão coroados com a coroa da justiça, que é do julgamento do trono de Cristo, ou o pódio de Cristo, que não é um julgamento para a sentença de condenação, mas para a sentença de galardão, é um pódio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Esses 24 receberam o maior galardão, que é o trono, os 24 tronos, assentados à destra do Cristo. Puxa, tá filmando. Então, o que se passa? Se passa que, se esses 24 anciãos são os anciãos de Cristo, ressurretos, que estão coroados, se eles estão coroados é porque estão ressurretos. E eles recepcionaram o Espírito do apóstolo João. No capítulo 4 ele mostra, 2, verso 2, imediatamente eu estava em espírito, e na minha frente um trono no céu, e um assentado no trono. E ele fala que havia, verso 4, e em volta do Cristo havia 24 tronos, e sobre esses tronos 24 anciãos. Olha, nós sabemos que 12 anciãos desses eram os apóstolos. Por quê? Porque em Mateus Jesus nos diz que eles se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então 12 são os apóstolos. Os outros dois são
provavelmente da igreja ou do Antigo Testamento, dos profetas, dependendo do resultado do julgamento de Cristo. E aí passa a se descrever os acontecimentos do Apocalipse. Bom, o meu entendimento, eu fiz até hoje de manhã, acordei e fiz até um manuscrito, uma nota teológica bem grande, a respeito de uma iluminação que eu tive. Olha assim, ficou muito claro para mim que esses 24 anciãos que foram redimidos, que mostraram o Apocalipse para João, eles mostraram como? Através de uma mídia, de um audiovisual. É muito difícil para a igreja, por isso, muito tempo, muitos milênios, a igreja prevaleceu o pós-tribulacionismo e não pré-tribulacionismo. O que significa? Pré-tribulacionismo significa que a igreja não passará pela ira do Cordeiro, nem pela ira de Deus que se segue com as 7 taças. Então não passará pelas 7 trombetas do Cordeiro, que é a ira do Cordeiro, nem pelas 7 taças, que é a ira de Deus o Pai. A igreja será arrebatada, ressuscitada na primeira ressurreição, antes das 7 trombetas, ou seja, após o 6º selo. Por isso, e agora me ocorreu mais um detalhe, que Cristo vem ao arrebatamento será visível para todos. Porque lá, aqui, em Apocalipse, quando os ímpios clamam para não sofrer a ira do Cordeiro, é porque eles viram o Cordeiro, a face do Cordeiro. Eles viram alguma coisa, então eles pediram aos montes para cair sobre eles, para que eles não vissem a face do Cordeiro e se livrassem da ira do Cordeiro. É Apocalipse 6,16. Então significa que é exatamente depois do 6º selo, vem o arrebatamento em que Cristo aparece de alguma maneira, com alguma evidência, e faz os ímpios clamarem para não ver a sua face e não sofrer a sua ira das 7 trombetas, mas vão sofrer a ira das 7 trombetas do Cordeiro. Então me ocorre o seguinte, é importante saber que essa tradução da King James 1616 em inglês é fiel, e ela é considerada e elogiada por muitos milhões de evangélicos. Um dos pontos é esse, ela preservou o pré-tribulacionismo. Porque se os 24 anciãos dizem que foram redimidos, é porque já houve a redenção. Se eles estão coroados sentados no trono, é porque já receberam o galardão. Se eles já receberam o galardão, é porque já houve o quê? O tribunal ou pódio de Cristo. Tribunal de do pódio de Cristo. Que está lá em Romanos, né? Romanos capítulo 14. Então está claro. O pré-tribulacionismo foi escondido a partir de 1611 dos cristãos. Por que motivo político, econômico, militar, religioso? Não sabemos. Há de se estudar os motivos. Mas foi terrivelmente escondido por causa dessas traduções a partir de 1616. Que não eram assim. E nunca foram. Talvez o mesmo motivo da Igreja Católica Romana, ter escondido, através de Agostinho, o milênio, né, uma visão dos dispensacionalistas que querem substituir a igreja, Israel pela igreja pura dos gentios, né? Talvez esses mesmos paganistas, esses babilônicos, que quiseram esconder, usando esse artifício na tradução. Como tem outros artifícios que eles também usaram, para esconder as verdades santas e sagradas. Se alguém não é pré-tribulacionista, ainda continua sendo cristão, porque é uma questão de esclarecimento. Agora, como não ser milenista? Se um cristão diz que é amilenista, o problema dele é muito grave. Por quê? Porque em 1 Coríntios 15, 26, Paulo nos ensina: o último inimigo que será destruído é a morte.
Não é? E ele nos ensina que há um corpo celeste em 1 Coríntios 15:40. Há também corpos celestes. Pois muito bem. Se há corpos celestes e que o último inimigo é a morte, então esses 24 anciões só podem indicar que os ressurretos em Cristo não sofrerão mais tribulação, porque o último inimigo que era a morte, Cristo já venceu. Se Cristo já venceu o último inimigo que foi a morte, deu a ressurreição para os seus cristãos, como é que a igreja ainda vai passar perigo na mão dos que sofrem a tribulação? Então, não seria a última vitória conquistada na cruz? Outro argumento muito forte é a igreja, é a Assembleia Universal dos Santos, chamada Primeira Ressurreição, que é a mesma coisa. A Primeira Ressurreição, a Assembleia Universal, quer dizer, universal de todas as gerações de santos, será chamada Primeira Ressurreição. Alguém pode perguntar, e na tribulação de 7 anos, os que forem salvos, como será a sua ressurreição? Ele vai ser ressurreto no milênio, para comparecer como juiz sobre as nações. Vai ser uma ressurreição especial, a ressurreição do milênio, né? do trono do milênio. E aqueles que ficarem, que ainda serão convertidos nessa época, ainda haverá na grande tribulação, que será dirigida por virgens de Israel, os homens, 144.000 homens virgens de Israel e as 2 testemunhas em Jerusalém. Os que forem evangelizados por eles vão morrer na mão da besta, do anticristo, 666, mas irão ressuscitar para ser juízes nos tronos do milênio, das nações que escaparam da morte e da besta. E daqueles que foram condenados, que estão com a marca da besta, para ser condenados. Então eles julgarão tanto os que têm a marca da besta e sobreviveram, como aqueles que não têm e sobreviveram para começar o milênio de Cristo. Então não há como ser cristão e amilenista. Não há como. Nem pós-milenista. Também não há como. Porque depois do milênio a ressurreição só dos ímpios. É do trono branco, não há problema. Portanto, eu fiz um gráfico que procura esclarecer esse gráfico. Eu chamei de quadro de eventos escatológicos dentro desta nota teológica de hoje, 19 de agosto de 2013. O que há de novo nessa interpretação? O que há de novo é a absorção, a percepção, a consciência da mídia, do artifício da mídia. A Bíblia revela coisas maravilhosas, tanto que a Terra é redonda, como que os dinossauros conviveram com os homens. Não é? Ela faz uma série de revelações científicas. Como, por exemplo, a desmaterialização. Jesus passa pela porta do cenáculo, depois da sua ressurreição, etc, etc, etc. Então nós sabemos que o conhecimento científico e tecnológico que nós temos hoje, todo ele foi revelado já na Bíblia. E das revelações é o de João, no Apocalipse. Por isso a igreja não conseguia entender o Apocalipse de João, e muitas igrejas, muitos cristãos, por muito tempo, negaram e rejeitaram o Apocalipse. E ainda muitas hoje negam e rejeitam. Porque não tinham hoje o conhecimento que nós tínhamos da ciência e da tecnologia. Portanto, João, quando é arrebatado em espírito, ele é transportado para o espaço da eternidade, coisa que a tecnologia nossa não entende ainda, nem nossa ciência. Há uns rabiscos de modelo, mas ainda não chegamos lá. Nem sei Deus se nós chegaremos. Pois muito bem. Então, esses 24 anciões, quando tomam posse, eles recebem o espírito de João. Quando termina o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, aqueles 24 anciões tomam posse do trono, recebem a coroa da vida, as vestes resplandecentes brancas de linho. Então, aparece diante deles o espírito do apóstolo João, que estava sendo arrebatado no ano 80.
E esses 24 anciãos estão no céu e só vão receber o galardão no futuro. Eu botei uma data aqui, mas a data assim, só para a gente facilitar o raciocínio. Não quer dizer que vai ser em 2060, mas para ajustar, para ter um elemento de raciocínio, um dado de raciocínio, uma referência. Então em 2060 ocorrerá o quê? A posse dos 24 anciões e o encontro do espírito de João na década do ano de 80 com os 24 anciões. E aí vai haver a revelação. João foi para o futuro e voltou para o nosso passado e pôde nos revelar. Mas isso foi feito porque o Cordeiro venceu e pôde abrir os selos. Os selos do quê? Da revelação do tempo e do espaço, pois a revelação não é um método científico da experiência, conclusão, tese, antítese e comprovação. Não. É a revelação, ela não respeita o tempo nem o espaço. Ela é eterna, porque o Deus, a revelação do Deus da eternidade, do Cordeiro Redentor. A minha mãe quebrou o relógio. Não, depois. Então, o que acontece? Este gráfico mostra isso. Você tem aqui, no ano 2060, a posse dos 24 anciões, antes dos 7 anos da grande tribulação. Então, nós temos do ano 80, à esquerda, até o ano 2060. São cerca de 2000 anos de perseguição da igreja e Israel. Aí você vai ter os 7 anos de grande tribulação de Israel, é Mateus 24, não é? E depois disso nós temos o julgamento dos tronos e obras de fé, com Satã preso no começo do milênio, ressurreição especial dos degolados. Você tem 1000 anos de milênio até a guerra de Gog e Magog, que Satanás será solto, depois disso o trono branco, a Jerusalém celeste desce e a eternidade com um novo céu e nova terra. Então esse gráfico, ele mostra isso. E o importante aqui é que fecha, ou seja, se nós, como fecha? O entendimento do pré-tribulacionismo fecha todas as passagens bíblicas. Se nós entendemos que João estava descrevendo uma mídia celestial, audiovisual e atemporal, uma mídia, uma tecnologia que ela grava o áudio, o vídeo e que ela não respeita o tempo, ou seja, ela é temporal, ela junta o tempo. Então no gráfico você vai ver aqui, junção dos tempos, bem aqui. Então esse ano 2060 não é o ano, não é questão estrito senso, lato senso. Uma referência, 2060. Esse ano houve a junção de 2 tempos, do ano 80, depois de Cristo, e do ano 2060, depois de Cristo. E ali na posse dos anciãos, na posse da igreja coroada, os anciãos revelam o Apocalipse de João, que viu pela mídia. E a mídia celeste é tão poderosa que João também vai além na sua descrição. E ele vê o holograma de uma mulher com 12 coroas na cabeça, o sol e a lua sobre os seus pés. E também é de um dragão. Ele vê um holograma e ele diz, uma maravilha eu vi no céu. Então, aparece um holograma. Então, é um ambiente e é um livro de mídias que se apresentam diante de João, do Espírito de João, que depois escreve o Apocalipse, na ilha de Pátimo, cerca do ano 80 depois de Cristo, onde estava preso pelo imperador romano, Nero, ou um desses famosos imperadores. Outro argumento a favor do pré-tribulacionismo nós encontramos em Apocalipse 10:7, quando o mistério de Deus terminou. Porque o que é o mistério de Deus? Que anunciou aos santos e aos profetas. Não é a ressurreição, o arrebatamento, não. O mistério de Deus é a posse do reino político e religioso e econômico na terra. Esse é o mistério de Deus, anunciado aos profetas, que Israel, e Jesus respondeu, então, em Mateus 24, muita gente pensa que Jesus está falando à igreja como um todo. Está, como aos judeus também, mas está falando não como
o destino da igreja, mas o destino do Israel terreno. A igreja com o Israel terreno. No Israel terreno. Ou seja, Deus tirou a mensagem da sua aliança com Israel para os gentios. E nesse tempo do fim do mistério, ele vai trazer essa mensagem, esse Espírito e esses dons, ele vai trazer dos gentios para Israel. Então Israel vai ampliar e os gentios estarão dentro de Israel, no reino milenar. E as nações não ressuscitadas, as nações naturais da terra, irão estar sob o reino divino, com gentios e judeus ressurretos durante 1000 anos. Depois dessas ações naturais, carnais, naturais, que não têm o Espírito Santo, não nasceram de novo, como diz Jesus, e nem ressuscitaram, como Jesus ressuscitou, elas serão tentadas novamente pelo demônio na guerra de Gog e Magog e derrotadas para o julgamento do trono branco, onde os ímpios de todas a Assembleia Universal dos ímpios acontecerá, de todas as gerações. Então esse argumento ainda reforça o pré-tribulacionismo e essa visão da mídia tecnológica celeste. Apocalipse 12:1, João descreve um holograma de uma mulher, depois de um dragão de 7 coroas. Então, entendendo, hoje, Deus está revelando o Apocalipse para nós. O Apocalipse revelado por Jesus no nosso tempo da tecnologia, que não podia ser entendido antes pela igreja, mas agora está sendo entendido. Como a marca da besta, esse sinal do chip de controle do ser humano por um chip, né? Que estão querendo implantar, já implantaram em muitos seres humanos, que é o sinal da besta, o número, a marca da besta. Naquele tempo nós não saberíamos como seria possível isso, com esse Banco Mundial, as Nações Unidas, um Banco Mundial, uma moeda mundial, um governo e uma falsa religião mundial, que nada mais é que a Babilônia, né? Mundial. Sistema babilônico ou de Nimrod, de Nabucodonosor, do Império Romano, de tantos anticristos que já passaram, e do último anticristo, que será 666. Então está bem esclarecido. Agora nós temos uma visão correta, integral, perfeita, que não falha o entendimento, nem um versículo do Apocalipse. Graças a Jesus, agradecendo por esse estudo. Espero que você fique na paz do Senhor e que Jesus fale mais ao seu coração sobre o pré-tribulacionismo. E vamos cantar Qual é o hino? Vamos encerrar com o hino ainda. Espera aí que 3, 6, 1. a Rebeca está dando um hino para nós. 3, 6, 1. 3, 6, 1. 6, 1. O Peregrino e a Glória, de Joseph Wagner. Peregrino segue para a glória, pois no céu em breve entrarás. Ouve já os cantos de vitória, tua voz também lá unirás. Se queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Vem do céu o som de alegria, na escura noite te chama, muito suave, cheio de harmonia. Ó minha alma, volta pra teu lar. Se queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória,
a Jesus mil louvores entoar. Jesus no sol se escondem, na dourada parte de Sião. Terminada a luta está, e onde as saudades não mais chegarão. Se queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. De Jesus o sangue dá entrada, glória a Deus a porta aberta está. Queres tu no céu feliz morada, pois será muito triste não ir lá. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos, os de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Então você está convidado a aceitar Jesus, ou se reconciliar a Jesus, arrepender de seus pecados e nascer de novo, permanecer até o fim com Cristo, até o dia do glorioso da primeira ressurreição da Universal Assembleia dos Santos de Jesus nas nuvens do céu. Amém? Shalom Hashem. Paz sobre Jerusalém e sobre a igreja.